Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nestor, técnico em segurança do trabalho, criador e editor do blog Segurança do Trabalho NWN. E hoje eu quero mostrar para vocês quem perde com um acidente de trabalho. Todos nós sabemos que o acidente de trabalho levam a prejuízos gigantescos aos cofres da Previdência Social, todos os anos, todos os meses. Mas a gente não quer tratar apenas da perca financeira. A gente quer tratar de um aspecto mais emocional do trabalhador, entendeu? Não só essa questão financeira. Hoje nós queremos tratar de uma das dores mais psicológicas, da família, etc. Enfim, vamos mergulhar logo nesse assunto e vamos ver que talvez você e eu ainda não tínhamos percebido alguns itens que o trabalhador acaba perdendo também, em alguns itens, aliás. Então, acidentes de trabalho trazem muitas perdas, materiais e pessoais. Vamos começar. Perdas do trabalhador. O trabalhador perde com o acidente de trabalho, ele perde a credibilidade do emprego. Agora, gente, pensa comigo. O trabalhador se acidentou e, além das dores físicas, o patrão vai ter que emitir a CAT. O patrão emitindo a CAT, ele vai ser onerado no FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Lembra do Fator Acidentário de Prevenção? Pois é. Então a Previdência vai enfiar a mão no bolso desse empregador. E ele vai ficar bem chateado com esse funcionário que foi acidentado. Então o trabalhador perde oportunidade de promoção ou aumento de salário. Então o patrão está chateado com esse funcionário. Você acha que se tiver alguma promoção na empresa, esse trabalhador vai ser agraciado? É bem difícil, né, pessoal? Então o trabalhador perde oportunidade de promoção também. Se tiver uma promoção, com certeza ele vai direcionar essa promoção para outra pessoa. Vai ser difícil esse trabalhador que acabou de sofrer acidente ser promovido na empresa. Vai ser bem difícil. Então, essa perca aí é uma perca significativa, porque todo mundo quer ser promovido no trabalho. Aí quando vem a chance, o trabalhador acidentou, não vai poder participar. Sofrimento físico. Então o trabalhador sofreu um acidente, vai estar sentindo dor, vai estar sentindo arrependimento. E mesmo se a culpa do acidente de trabalho não for dele, mesmo assim ele vai se sentir culpado. Isso sempre acontece. Mesmo se a culpa não é da pessoa, ela ainda assim vai se sentir culpada e vai precisar de um tempo até ele entender que o acidente não foi culpa dele, no caso de não ser mesmo, né? Então, além desse sofrimento físico, acaba que meio um sofrimento psicológico. Incapacidade para o trabalho. Pessoal, tem coisa mais difícil, mais incômoda do que se sentir incapacitado? Pois é, durante um tempo que eu passei desempregado aí, eu ficava muito chateado com isso, viu? De estar parado, sentindo tanto inválido. Agora você imagina um trabalhador que sofreu acidente de trabalho, hein? Está sentindo dor, se sentindo incapacitado, meu Deus. Deve ser realmente muito difícil. Então essa também é uma grande perda, a incapacidade. Menos dinheiro em casa. Pessoal, todo mundo sabe, o valor que o INSS paga não é igual ao valor, ao salário de um trabalhador que está na ativa. Então o trabalhador se acidentou, ele vai receber do INSS, mas a renda dele vai diminuir cerca de 20, 30%. Né? Então é uma perda considerável no salário de um trabalhador, não é mesmo? Agora vamos ver as perdas da empresa, pessoal. Gastos com primeiros socorros e transporte do acidentado. Então, em todo acidente é sempre a mesma coisa, né? Tem que usar o kit de primeiros socorros e tal quando o acidente é leve. Então tudo isso é gasto para a empresa. Um gasto que, né, poderia ter sido evitado se as medidas de prevenção tivessem sido eficazes, né? Tempo perdido. Outros funcionários terão que parar para socorrer o acidentado. E ainda tem os funcionários que param para ficar comentando o acidente. Em todo acidente a situação
é bem parecida, né, pessoal? Aconteceu um acidente e muitas pessoas param lá para ficar com aquela curiosidade mórbida, né? Ficar olhando lá o acidente, o que aconteceu e tal. Então sempre tem os curiosos que ficam lá. Então, o empregado tem o prejuízo com o funcionário que se acidentou, tem o prejuízo com quem vai socorrer e tem o prejuízo com quem vai parar para espiar o acidente. Então, é uma perda considerável. Então, em um acidente onde 20 trabalhadores param durante 25 minutos, imagina quantas horas vão ser somadas, né? Então, a perda é gigantesca. Mais uma perda da empresa, você terá que pagar os primeiros 15 dias após o afastamento, né? Então a empresa vai ter, além de não ter o trabalhador trabalhando, vai ter que pagar durante os primeiros 15 dias, né? É uma perda da empresa aí. Gastos com a contratação de um substituto para funcionário que se acidentou. Então, pessoal, além daqueles 15 dias, primeiros 15 dias após o acidente que a empresa tem que pagar, a empresa ainda vai ter que contratar um substituto. Além de estar pagando que está parado, contrata um substituto, né? Eventualmente, tem vezes que a empresa pode se dar ao luxo de esperar o trabalhador voltar, mas dependendo da função, ela vai ter que contratar alguém para ocupar essa vaga, né? A produção não pode parar. Então, independente do gasto, né, a gente pode dizer assim, vai ter que ter alguém lá trabalhando. Ok? Então, perdas da empresa. Prejuízos materiais com pagamentos de indenizações. Então, hoje muitos trabalhadores estão ganhando dinheiro de empresa, gente, por causa de acidente de trabalho. Viu? Então, por isso a importância de investir na prevenção. Tem muita empresa ganhando, muito empregado, aliás, ganhando dinheiro de empresa por causa de acidente de trabalho. O trabalhador se acidentou e mesmo que ele cometeu um ato inseguro, ele ainda acaba ganhando a ação da empresa. Aconteceu isso na empresa onde eu prestava serviço. Mesmo o acidente tendo conseguido por causa de um ato do trabalhador, a empresa ainda teve que pagar. Então, tem esse prejuízo aí também. Se o trabalhador entrar na justiça, a empresa ainda vai ter que, além de todos aqueles prejuízos acima, vai ter que pagar indenização para o trabalhador, independente se a culpa for dele ou não, né? Porque a obrigação de fazer cumprir as normas de segurança do trabalho é da empresa, né? Má fama no meio empresarial. Então, hoje, pessoal, o mercado de trabalho está bem diferente do que era um tempo atrás. Hoje as empresas que têm muitos acidentes de trabalho, elas ficam mal vistas no meio empresarial. Então elas perdem a oportunidade de parceria, perde a oportunidade de trabalho, perde dinheiro, né? Então, tem empresa que vem fazer auditoria na empresa da gente, o que ela pede para ver? Pede para ver as CAT, né? Então, ela olha lá uma a uma as CAT, vê quantos acidentes a empresa teve. Então, isso tudo soma. O acidente de trabalho hoje, ele arranha a imagem da empresa. Volto a repetir, daí a importância da prevenção. Não é verdade? Prevenção, vamos prevenir para evitar, né, esses acidentes de trabalho. E não adianta a empresa vir tentar tapar buraco. Tem empresa que tem acidente e gosta de tentar tapar buraco. Pessoal, verdade, uma hora ou outra ela sempre aparece, né? Então não adianta. Depois eu vou vir com a parte 2 dessas palestras sobre as perdas do acidente de trabalho. Essa foi a parte 1. Ok? E agora eu convido vocês a visitar o blog Segurança do Trabalho NWN. Lá tem muito material interessante. Materiais para download, materiais para consulta. Então eu tento fazer um blog para atender a necessidade dos recém-formados e dos prevencionistas que eventualmente estiver pesquisando. Então é isso, pessoal. Dá uma visitinha lá. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. E a gente se vê lá. Tchau, tchau.